Então, falamos consistentemente aqui que é necessária a presença do fator antinúcleo de acordo com os últimos critérios para que nós possamos estabelecer o diagnóstico de lúpus. Mas, afinal, o que se trata esse fator antinúcleo ou anticorpo antinuclear, ANA para os íntimos? Bem, esse exame, na verdade, ele representa a presença de uma série de autoanticorpos contra estruturas celulares. Como ele é feito? Ele é feito por imunofluorescência indireta. Quando nós vamos pesquisar um anticorpo, nós podemos pesquisar ele por imunofluorescência direta ou podemos pesquisar por imunofluorescência indireta. De uma maneira geral, a pesquisa por imunofluorescência direta requer pesquisar a presença de um anticorpo que está presente num tecido ou no órgão de um indivíduo. E a pesquisa por imunofluorescência indireta, boa parte das vezes, significa pesquisar a presença de um soro, de um anticorpo que está no soro do paciente, ou seja, ele ainda não está ligado a nenhum tecido ou órgão, ou seja, não está ligado ao seu alvo. Então, a pesquisa do FAM, na verdade, consiste em pegar soro do paciente e colocar sobre células epiteliais humanas para detectar a presença de anticorpos que esteja no soro do paciente que agrida ali estruturas celulares, principalmente estruturas do núcleo. E como nós conseguimos perceber a presença desses anticorpos no soro? Muito simples. Numa segunda etapa, a gente utiliza um anticorpo que é contra imunoglobulinas humanas, ou seja, ele se liga a anticorpos humanos. E esse segundo anticorpo ele está acoplado a uma molécula de fluoroceína, ou seja, ele vai adquirir uma coloração ali esverdeada num microscópio escuro, né, de campo escuro. Então, uma vez que você utilizou o soro do paciente contra a célula epitelial humana, que nós chamamos de células EP2, que são essas células aqui, que são utilizadas de modo padronizado para o ensaio, você em seguida utiliza o anticorpo ligado à fluoresceína e observa se realmente acendeu. Nós temos a presença de um anticorpo contra uma estrutura citoplasmática, boa parte das vezes é contra uma estrutura que está no núcleo do paciente. Mas a partir daí nós diluímos o soro do paciente, partindo de uma diluição de 1 para 40, ou seja, nós diluímos 40 vezes o soro do paciente e testamos novamente para ver se ele acende novamente de modo visível ali no campo escuro, mostrando o padrão. E a partir daí você vai rediluindo sucessivamente, de 1 para 80, 1 para 160, 1 para 320. A titulação do fator antinúcleo vai ser a última titulação que o exame permanece positivo, detectável. Então, de uma maneira geral, isso aí vai representar desde a quantidade de autoanticorpos que você tem ali no soro do paciente, até mesmo a avidez que esses autoanticorpos têm contra as estruturas que eles estão atacando. Num segundo momento, a gente avalia o padrão do exame, né? Ou seja, nós observamos a que áreas da célula o anticorpo se ligou propriamente. Por exemplo, se ele se ligou predominantemente ao núcleo inteiro de uma maneira homogênea, a gente chama isso de padrão nuclear homogêneo. Se ele ligou-se apenas na região do nucleolo, a gente chama FAM padrão nucleolar. Se ele ligou-se ao núcleo de maneira apenas pontilhada ali ao redor do núcleo, um pontilhado fino, a gente vai chamar FAM padrão nuclear pontilhado fino, que vai ter o fino normal e o fino denso. Se é um pontilhado grosso, a gente vai ter o padrão pontilhado grosso. Se ele se liga ao citoplasma da célula e não ao núcleo, a gente vai ter um FAM padrão citoplasmático. Então, de acordo com o padrão, nós podemos ter um padrão nuclear homogêneo, um padrão centromérico, quando se liga à região ali centromérica, um padrão salpicado, que pode ser salpicado nuclear, ou que pode ser salpicado citoplasmático, né, poupando a região nuclear.
Um padrão nucleolar, quando o anticorpo se liga apenas à região onde se encontra o nucleolo. Padrão pontilhado nuclear, o padrão membrana nuclear, onde o anticorpo se liga apenas à membrana nuclear. Então, como expliquei anteriormente, você pode caracterizar o exame como positivo, né? Quando você vai encontrar ali ele positivo, no mínimo uma titulação de 1 para 80. Se ele é positivo só na titulação de 1 para 40, a gente não vai contar isso como critério, porque ele vai ficar bem menos específico, podendo ser encontrado muitas vezes até em pacientes saudáveis, sem nenhum sinal clínico de doença acompanhando-se no longo prazo. Em segundo, a gente também avalia o padrão, porque um padrão pode ser mais ou menos específico para uma ou outra doença reumatológica, né? Esse é de fato o exame mais emblemático da reumatologia, o FAM, o fator antinúcleo. Quando pensamos em reumatologia, inevitavelmente nós pensamos em FAM, isso porque ele é bastante inespecífico, ou seja, ele é encontrado em várias doenças reumatológicas, não só no lúpus. Então, muito embora a presença dele seja obrigatória para estabelecer o diagnóstico de lúpus, ou seja, todos os pacientes que têm lúpus têm que partir de um FAM positivo, a presença de um FAM positivo é encontrada em muitas outras doenças reumatológicas e não apenas no lúpus. Ele é inespecífico porque não representa um único anticorpo, mas a presença de vários anticorpos que atingem estruturas celulares e nucleares. Pode ser anticorpo anti-RNP, anti-SCL70, anticentromérico, anti-DNA dupla hélice, anti-DNA hélice simples, um anti-SMIF ou anti-SM, anti-RO, anti-LA. Então, é uma variedade de autoanticorpos que podem estar presentes em outras doenças reumatológicas. Então, não se trata de um exame específico para o lúpus, mas necessário para que a gente possa estabelecer o diagnóstico. E os padrões do lúpus? Hoje, os padrões do FAM é uma ciência por si só. Por quê? Porque existem consensos, conferências e diretrizes unicamente para estabelecer o significado dos padrões do FAM. Existe hoje mais de 30 padrões já descritos e esses padrões podem ser mais ou menos sugestivos de uma ou outra doença dentro da reumatologia, mas nunca devem ser interpretados isoladamente. Então, se nós formos observar aqui, o padrão nuclear homogêneo, geralmente ele significa a presença de anticorpo anti-DNA dupla hélice ou a presença de anticorpo anti-histona. Como o anticorpo anti-DNA dupla hélice ele é mais específico do lúpus, geralmente o padrão nuclear homogêneo ele é mais encontrado nos pacientes com lúpus, mas também é visto naquelas síndromes lupus-likes, que também chamamos de lúpus fármaco-induzido, que pode ser causado pela procainamida, pela hidralazina. Então, não é necessariamente específico, mas mais sugestivo do que os demais padrões. Já o padrão nuclear pontilhado, nós temos três possibilidades. Nós temos o pontilhado fino e o pontilhado grosso. O pontilhado fino, temos o pontilhado fino normal e o pontilhado fino denso. O pontilhado fino denso, sempre que você vê a descrição desse padrão, tenha em consideração que ele é extremamente não patológico. Nos concursos de residência médica, normalmente a gente vai desconsiderar isso daí como positividade. De uma maneira geral, é colocado ali como pegadinha, porque não está relacionada geralmente a nenhum padrão de doença reumatológica. Mas já o padrão nuclear pontilhado fino geralmente está associado à presença dos anticorpos anti-SSA ou anti-SSB, que também tem outros nomes, que são os anticorpos anti-RO e anti-LA, que geralmente significam a presença da síndrome de Sjögren.
O padrão FAN nuclear pontilhado grosso geralmente está associado à presença do anticorpo anti-Smith, que é o mais específico para o diagnóstico de lúpus. Muito embora tenha uma sensibilidade muito baixa, porque só é encontrado em 30% dos pacientes que têm lúpus, mas sua presença tem 98% de especificidade para esse diagnóstico. Mas perceba que o mesmo padrão pontilhado grosso pode representar a presença de anticorpo anti-RNP, que seria sugestivo do diagnóstico de doença mista do tecido conjuntivo. Igualmente, o FAN nucleolar pode representar a presença do anticorpo anti-SCL70, que seria ali da esclerose sistêmica, e o padrão centromérico podendo representar a presença do anticorpo anticentromérico, também sugestivo de esclerose sistêmica. Então perceba que esses padrões não são apenas uma decoração celular, eles têm um significado clínico, sugerindo com maior ou menor probabilidade uma ou outra doença reumatológica. E nós sabemos, esses padrões eles são primariamente avaliados por examinadores humanos, né? Tem mais de 30 padrões já descritos. Hoje a gente tem consensos e conferências internacionais, basicamente sobre a interpretação dos padrões do FAM. E vem em desenvolvimento até sistemas de inteligência artificial para interpretar esses padrões, né? Aqui nós temos, por exemplo, um padrão nuclear homogêneo. Perceba que o núcleo ele é homogeneamente corado, né? Em todos os núcleos que está na amostra. Aqui, por exemplo, nós temos um padrão nucleolar. Perceba que há uma coloração mais intensa na região do nucleolo. Há um padrão pontilhado grosso na região do núcleo. Então, isso daqui seria mais sugestivo aqui de lúpus ou de doença mista do tecido conjuntivo. Há padrão citoplasmático aqui, perceba que o núcleo é pulpado e o citoplasma ao redor do núcleo que tende a corar. Então, existem vários e vários padrões do FAM que podem ter interpretação bastante variável, né? Mas, de uma maneira geral, nunca podem ser interpretados isoladamente.